Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Quero falar sobre o que está acontecendo com este mundo, à luz da palavra de Deus. Efésios 2, de 1 a 13, eu vou reler esse texto e convido a colocar-se em pé para que nós possamos fazer isso em reverência ao Senhor. Depois, ainda em pé, nós vamos orar pedindo que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Efésios 2, de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós, e o nosso desejo é que este privilégio não seja menosprezado. Que, ó Pai, nós atentemos com cuidado àquilo que ela nos diz e que conduzamos as nossas vidas por fé no Senhor, por base na Tua palavra. E assim nós rogamos que Teu Espírito Santo nos ajude enquanto a estudamos. Nessa dependência, nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O que está acontecendo com este mundo? Infelizmente, o que nós temos visto é que o mundo que vivemos, ele está entrando num caos cada vez mais profundo. Enquanto os homens esperam que o mundo melhore, a Bíblia diz que os homens pecadores vão de mal a pior, e que um abismo após outro abismo toma conta do mundo como o conhecemos. Claro que isso tem a ver com os homens que habitam nesse mundo, e a Bíblia nos mostra que o coração deste homem está tão corrompido pelo pecado que ele não encontra satisfação nas coisas de Deus. Então ele cria tudo que possa lhe dar satisfação ao coração. Você pode perceber como o mundo tem procurado de todas as formas satisfazer os desejos pecaminosos do coração do homem. Isso não tem limites. Não há o que sacie esse coração pecaminoso. Além disso, a mente do homem está tão debilitada nos seus raciocínios, ele erra o alvo de forma tão gritante que nada do que ele faça encontra alívio ou solução para o problema. O ser humano, simplesmente, a humanidade, ela não sabe o que fazer para limitar essa escalada de caos que o nosso planeta tem provado. Além disso, o corpo do ser humano vive dias de dores e sofrimento, ele está se corrompendo em consequência do pecado. Mas sabe, quando nós olhamos para isso, nós podemos pensar que o ser humano já está afligido suficientemente pelo pecado. Mas o que a Bíblia nos mostra é que não é assim. Além de tudo isso que atinge o homem, ainda há aquilo que o pecado tem feito no mundo e em tudo aquilo que ele toca. Há algo que nós devemos entender, irmãos. O pecado não é um mal adormecido, não. É um mal ativo, um inimigo constante que está militando cada vez mais para corromper o ser humano e levá-lo à mais completa corrupção. Às vezes, alguns me dizem e pensam, há aqueles até mesmo que pensam sobre isso,
que Satanás está no inferno, que não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, o lugar que Satanás não está é o inferno, ele está a rodear este mundo, esse é o seu reino. Mas sabe que há algo maior do que Satanás? Foi o pecado que nasceu no coração dele. E esse pecado simplesmente ele não tem limites, ele não tem freios, e é isso que nós estamos vendo. E ele sempre busca o limite da sua manifestação. Não há limite para aquilo que o pecado tem feito nesse mundo. Então há uma notícia ruim. Sim, as coisas piorarão e piorarão muito. E quanto mais os dias passarem, mais corrupção nós veremos. Quanto mais o ser humano estiver neste mundo, mais o pecado se manifestará em todas as áreas. E por que e como isso acontece? Eu quero mostrar-lhe que há 3 poderes ativos do pecado no mundo, trabalhando para que esse pecado se manifeste na sua plenitude, para que realmente o pecado atinja todas as áreas da humanidade como tem atingido, mas que leve todas as áreas à mais completa corrupção. Esta é a natureza do pecado. Ele quer levar tudo à mais completa corrupção. E eu quero levá-los hoje a olhar para o mundo, Satanás e a carne, não meramente como nossos inimigos, mas como instrumentos de Satanás e do pecado para que isso aconteça. Ou seja, os instrumentos, os poderes que ele tem usado neste mundo para que o pecado se manifeste em sua no seu máximo grau. E nós vamos olhar cada um deles e perceber como isso é visível na sociedade que vivemos. Eu não estou falando de algum outro país na Europa ou na América do Norte ou qualquer outro lugar do mundo, estou falando do mundo inteiro, que inclui nós também. O que é visto aqui é visto em todos os rincões deste mundo e visto também na nossa cidade, na nossa sociedade, ao nosso redor. Então preste muita atenção nisso. Quando nós falamos, por exemplo, do mundo, nós usamos esse termo para referir-se ao conjunto de organizações, movimentos, povos que compõem a vida sobre a terra. É aquilo que nós chamamos de civilização. E essa civilização em todas as suas ramificações, em todas as suas formas, desde a mais primitiva tribo até a mais complexa e avançada nação. Não há diferença, o pecado se manifestará em todas elas. A organização social do homem é incapaz de deter o pecado. Mesmo aquelas sociedades onde, por exemplo, a educação tem atingido os maiores níveis, mesmo a educação é incapaz de deter o poder do pecado. Ela não tem capacidade de deter essa manifestação. Então nós temos que olhar para o mundo em alguns aspectos, e eu vou citá-los agora. Olhar para o mundo como o mundo político, que é a organização que divide os povos e nações, e também as atividades destes governos. Sabe, foi Deus que deu ao homem o direito de estabelecer governos. Ele fez isso quando Noé, então, deixou a arca e o mundo se reorganizou a partir do dilúvio. Em Romanos 13 está escrito que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Deus está dizendo, foi Ele que ordenou que houvessem governos, que o homem se organizasse desta forma. Você pode ver essa organização em Gênesis 9, você pode ver em Gênesis 10, como o mundo se dividiu em nações. Mas sabe qual o grande problema disso? Esses governos, essas organizações e nações, elas não estão submissas a Deus. Pelo contrário, elas não reconhecem a soberania de Deus. Olha o que Salmos 2 diz: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Qual é o desejo dos governos deste mundo? Se verem livres de Deus. Você sabe quando isto que eu li em Salmos 2, 1 a 3 será citado? Este versículo será citado, ou o teor dele citado, quando o anticristo
na organização das nações, tomar o controle deste mundo. É isso que eles dirão. Vamos sacudir de nós as cordas de Deus. Vamos romper as suas ataduras. Característica principal desses governos é a corrupção de tal forma que nações têm surgido e desaparecido sem que o homem sinta remorso algum por isso. E o poder que esses governos usam para influenciar a vida do ser humano também tem os levado a estarem longe de Deus e a renegarem Deus. Esse mundo político, ele tem um objetivo: esquecer o nome de Deus, ser ante Deus, desentronizar Deus e apoiar o pecado. E não importa o governante que esteja sobre eles, esse sempre será o seu objetivo. Há um segundo aspecto desse mundo. O mundo que conhecemos como o mundo intelectual, e aqui estão incluídos todos os sistemas educacionais e o resultado obtido por eles. O resultado do pecado na mente do ser humano é torná-lo a cada dia mais orgulhoso. Observe isso. Observe os países deste mundo onde o sistema educacional é mais avançado. Sabe o que você vê de comum entre eles? Ateísmo. Observe os países da Europa, onde o sistema educacional mais leva o conhecimento aos seus cidadãos. São países o quê? Ateus. A academia, a ciência e o conhecimento humano têm levado o homem a ridicularizar da Bíblia, a ridicularizar de Deus, a ridicularizar do poder de Deus e a rejeitar a verdade de Deus. O raciocínio natural que a educação tem colocado na mente dos alunos e aquilo que os tem levado é que eles são o seu próprio Deus. Então é a sua vontade que vale, os seus desejos que reinam e, por final, o seu próprio destino que é traçado por cada um deles. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Também disse em João 3, que a condenação que veio ao mundo é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Deixa eu lhe dizer algo a respeito desse mundo intelectual. Você pode ter os recursos para colocar o seu filho na melhor escola da nossa cidade ou do nosso estado. Não desencorajo você a fazer isso se o puder. Mas saiba de algo, seja a escola, a entidade que você colocá-lo, se ela não tiver uma visão cristocêntrica e bíblica da verdade, ela vai conduzir o seu filho ao ateísmo, vai afastá-lo de Deus. Infelizmente, o que nós vemos hoje nas faculdades, na academia, é que jovens têm entrado na academia, crentes em Cristo Jesus, firmes em seus propósitos, e em grande parte saído de lá como? Inimigos de Deus e incrédulos quanto à verdade. Então não se engane. A sua casa, o seu lar, você como pai, eu disse isso ao irmão João nesta noite a consagrar a Helena, você é o responsável por transmitir a verdade da Bíblia aos ouvidos dos seus filhos. Não dependa deste mundo, o mundo fará o contrário. É você o responsável por levar a verdade de Deus ao ouvido dos seus filhos. Um terceiro aspecto, há também um mundo social que abrange todas as relações sociais entre os homens e como eles agem entre si. Sabe pelo que o mundo social é conhecido? Pelos seus excessos. Sim. A sociedade é conhecida por todo tipo de excessos. E olha que Romanos 13:13 diz: andemos honestamente como de dia. Então ele vai citar o que a sociedade ama. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Ou seja, tudo isso são práticas com uma atração fortíssima para a natureza caída do ser humano e que leva o ser humano a se entregar a elas de toda forma de excesso, através de todo tipo de excesso. Mais uma vez aqui, nós precisamos dizer que o único lugar seguro
para a criação e educação dos nossos filhos é o nosso lar regido pela palavra de Deus e a igreja que prega a palavra de Deus. Não será no mundo social e através de tudo aquilo que ele faz que o seu filho conhecerá Deus. Muito pelo contrário, no mundo ele conhecerá os excessos do pecado. Então tenha cuidado com isso. O mundo lhe apresentará tudo aquilo que o pecado tem para desvirtuar a sua vida, mas um lar baseado na palavra de Deus e uma igreja que prega a palavra de Deus são as armas de Deus contra isso. Então a escolha está nas suas mãos. Ou você fará os seus filhos e você mesmo a cara dessa sociedade, ou fará você e os seus filhos refletirem a glória de Deus. Mas nem eu nem ninguém pode decidir por você, apenas você. Ainda 2 aspectos do mundo que eu quero citá-los. Primeiro, o mundo comercial. Nós devemos reconhecer, neste mundo comercial, que há muitos crentes que trabalham, que têm suas empresas, seus trabalhos, e que dão bom testemunho de fé, mesmo em meio a um mundo tão corrupto. Porém, eles sabem, e nós sabemos, quão nocivo é o mundo comercial que nos rodeia, e quão desonesto ele é, e essa é a sua principal característica. Talvez perdendo apenas para o quê? Para a avareza que está por detrás de todo o sistema comercial. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Eu observo coisas que eu vejo no mundo e procuro entender a natureza e o objetivo delas. Nos últimos anos eu tenho visto toda uma sorte de metodologia lançada à mente dos homens, como torná-los ricos e bem-sucedidos, a partir de todo tipo de método, usando a internet, usando aplicações e todas as questões que estão ao redor deles. Sabe o que eu vejo em tudo isso? Tudo isso apela à ganância e à avareza dos homens. Eles estão dizendo de quanto dinheiro você pode ganhar em uma semana, de quão rico você pode se tornar em apenas um mês. E o pior é que milhares e milhares de pessoas têm dado ouvidos a isso. E o pior ainda, milhares e milhares de cristãos têm dado ouvidos a isso e têm feito da ganância e da avareza o seu Deus, e não o Deus verdadeiro. Falando de todos esses aspectos do mundo, talvez você pense que um deles possa se ver livre de toda essa corrupção. Agora eu falo do mundo religioso, onde nós podíamos esperar que ao menos este aspecto do mundo fosse favorável a Deus. Mas sabe o que acontece? Parece que o nome de Deus é mais difamado em meio aos religiosos do que aos ímpios. O nome de Deus é mais envergonhado em meio ao mundo religioso, chamado de evangélico no nosso país, do que aquilo que os ímpios têm conseguido fazer. O sistema de idolatria que iniciou-se na Babilônia após o dilúvio tem se alastrado e penetrado todos os recantos deste mundo. Se não fosse ainda isso, igrejas conhecidas como evangélicas têm estabelecido e propagado erros doutrinários, falsas doutrinas, superstição e ateísmo que predominam para que Deus seja excluído da vida das pessoas. O mundo religioso tem se tornado mais corrupto do que o mundo que não se diz religioso. E nem nisso nós podemos confiar. Sabe, o mundo, ele é um poderoso instrumento para o bem, mas tem sido uma forte influência para o mal. Se ele se submetesse ao poder de Deus e à palavra de Deus, não seria assim. Mas tudo que nós vemos neste mundo, do governo, à educação, ao comércio, à religião, tudo isso tem procurado satisfazer o pecado. Em segundo lugar, há também um ser que procura manifestar o pecado de todas as formas que ele o puder e incentivar o pecado. Esse ser é Satanás e nós o chamamos o diabo. E é interessante dizer algo sobre ele e sobre aquilo que tem relação com ele e as pessoas deste mundo. Você pode pensar que, e hoje há, não é?
igrejas que adoram Satanás. Você vê satanistas usando símbolos satânicos, igrejas que foram construídas exclusivamente para a adoração de Satanás. Mas deixa eu lhe dizer, não é isso que Satanás quer. Não, isso não ajuda o seu plano. Propagar o seu nome não ajuda o seu plano. Sabe o que ajuda o seu plano? As pessoas ignorarem que ele existe. Quanto mais o ser humano ignora a existência de Satanás como um ser pessoal, mais ele tem influência sobre as pessoas. As pessoas não, na sua grande maioria, conscientemente, não adorariam Satanás. Mas a partir do momento que eles ignoram a sua presença e as suas atitudes, coisas que ele estabelece são facilmente aceitas. E como ele faz isso? Em primeiro lugar, Satanás opera sobre a mente dos homens. 2 Coríntios 4,4 diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cega a mente dos homens. Quando você diz a alguma pessoa, olha, você está servindo a Satanás, o que ela vai dizer a você? Eu jamais. Mas quando você olha na prática, ela está fazendo tudo que Satanás quer que ela faça. Tudo que Satanás orienta, ela está seguindo. E como ele consegue isso? Levando as pessoas a não entenderem as verdades sobre Deus, a levar os seus raciocínios a se perderem e não reconhecerem a verdade. Além disso, Satanás tem procurado estabelecer a imoralidade sobre este mundo. Questões que há 3 ou 4 décadas os crentes consideravam como inabaláveis, têm caído uma por uma. E este mundo e o nosso país, infelizmente, tem sido lançado numa onda de imoralidade. E por que isso acontece? Deus tem o seu padrão, e o padrão de Deus se chama santidade. Satanás tem o seu padrão, e o padrão dele se chama toda a imundícia que o pecado pode produzir na vida de um homem. Esse é o seu padrão. E a manifestação de moralidade na raça humana é um reflexo que falta o padrão de Deus e excede o padrão de Satanás na vida deles. Você pode não entender isso, mas se Satanás pudesse, ele faria com que todos os homens fossem bons, amáveis, bondosos. Mas ele não pode. Ele não tem poder para fazer isso. E o pecado que nasceu no próprio coração dele é que controla as circunstâncias. E o pecado levará esse mundo à mais completa podridão. Você acha que hoje as coisas estão feias? Você consegue imaginar como vai ser no tempo tribulacional? Quando o anticristo reinar sobre esse mundo, você consegue imaginar como serão as coisas? A que profundidade da podridão e da imoralidade esse mundo vai agir? Há um outro aspecto que mostra muito bem o poder de Satanás nisso, e isso envolve Satanás e os incrédulos, os não salvos. Satanás procura fazer tudo o que impeça um homem de conhecer Cristo e a salvação. E entre ele e os não salvos não há nenhum conflito. Olha o que João, capítulo 8, verso 44, Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse claramente: vós tendes por pai a quem? Ao diabo, a Satanás. E este pai dos incrédulos os tem levado a toda cegueira e mentira. E se não fosse apenas isso, Satanás ainda tem ao seu lado os poderes das trevas para agir. Efésios 6,12 vai dizer o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso revela que os exércitos malignos são uma organização e têm agido contra este mundo e contra os homens. Eu quero terminar essa parte sobre Satanás lhe dizendo algo. Quem é maior? Satanás ou o pecado? O pecado é maior.
Ele nasceu no coração de Satanás, de Lúcifer, mas ele não pôde prever que o pecado tomaria o poder de tudo. Ele controla o mundo, o pecado controla Lúcifer, que foi quem o criou, e o pecado controla toda essa rebelião contra Deus, de tal forma que Satanás, ele é um servo do pecado. O pecado é maior do que ele, controla o seu coração e também o cega, assim como cega através de Satanás os homens deste mundo. Há uma terceira manifestação do poder do pecado, e agora ele olha então para aquilo que há dentro do homem. E talvez essa seja a fonte mais enganosa que apoia o pecado, aquilo que nós chamamos de carne, ou seja, esta velha natureza que os homens possuem, essa natureza pecaminosa que aqueles que não têm Cristo a possuem. O termo carne indica tudo aquilo que é natural ao homem, aquilo que não tem nenhuma influência de Deus. E uma vez então que o homem natural desconhece qualquer outra forma de vida a não ser essa, é difícil para ele perceber o que o pecado tem feito na sua vida. Isso se resume da seguinte forma: você já tentou convencer uma pessoa que ela é pecadora? Ela tem N argumentos para lhe dar, que você encontra muitos pecadores, mas não ela. Sabe por que isso? Porque o pecado tem o poder de cegar de tal forma que as pessoas não percebem o pecado que as envolve. Pergunte para um incrédulo como estão as coisas, como está o mundo. Talvez ele reclame disso, daquilo ou daquilo outro, mas ele não é capaz de perceber as expressões pecaminosas ao seu redor, nos seus atos, na sua vida, na vida das outras pessoas. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, ou seja, é carnal. Este é o aspecto natural do homem. E Paulo disse em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, o mundo espiritual é algo inconcebível para essas pessoas. Entender que é o pecado que domina a vida delas é algo inaceitável para elas. Elas se consideram livres e donas do próprio nariz, mas quem manda na vida delas é o pecado. São escravas do pecado, servem ao pecado em todas as suas manifestações. Romanos capítulo 8, versos 7 e 8 diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por não conhecer outro tipo de vida, o homem não percebe quão imunda e perversa é a sua própria vida longe de Deus. Você olha para um homem completamente enlameado pelo pecado, está sujo, imundo, mas ele não percebe isso. É interessante como a religião tem trabalhado para mudar isso, não é? Sabe o que a religião faz com o homem? Ela pega um cadáver, veste bem ao cadáver, perfuma bem ao cadáver, enfeita bem ao cadáver, e sabe o que você encontra no final? Um cadáver, um homem morto. O homem não sabe perceber isso, contemplar a sua própria morte, a sua própria imundície e podridão diante de Deus. Só há um meio dele conhecer que isto é verdade e é a palavra de Deus que ele nega. Observando isso, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, e sabendo de como este mundo e como o pecado tem agido na nossa sociedade, e em todas essas coisas, como nós, crentes, devemos agir e como deve ser o nosso comportamento diante disso. Olha a instrução de Tiago no capítulo 4, versos 1 a 9. Ele nos pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? De quem ele está lembrando? Do poder da carne. De onde vêm todos os problemas que vocês têm, pessoais? Vem exatamente do desejo da sua carne. Então ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ele está falando de quanto a carne nos prejudica e quanto a carne não nos permite que nos aproximamos de forma sincera do nosso Deus. Ele diz, reconheçam isso, saibam de onde vem tudo isso. Agora ele cita um outro aspecto desse inimigo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Este mundo que procura nos atrair, que procura nos conquistar, que procura mostrar o seu lado bondoso, Tiago está dizendo, olha, não se engane, é inimigo de Deus, é contra Deus. Então ele vai nos dizer o que devemos fazer. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ele vai nos dizer o que nós devemos fazer. Diante de tudo isso, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sabe qual é a imagem aqui? Você pode pensar numa imagem de um lugar prestes a ser destruído. E o que as pessoas daquele lugar estão fazendo? Estão festejando, se alegrando, usando o pecado em toda a sua manifestação. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Muito em breve este mundo entrará num período sem igual. Satanás agirá e o pecado agirá como nunca antes agiu durante o tempo da tribulação. Muito em breve este mundo será mergulhado num período inimaginável de pecado e podridão, mas também de disciplina de Deus. Eu e você sabemos disso. E como nós estamos nos comportando diante disso? Nós estamos festejando junto com aqueles que serão disciplinados por Deus na tribulação, ou seja, os homens que rejeitam Cristo. Nós estamos nos alegrando e festejando com aqueles que seguirão ao anticristo e a Satanás na sua rebelião, que serão destruídos e julgados por Deus? Ou nós estamos usando a nossa vida para alertar-lhes de tudo isso? Eu quero lhe dizer uma coisa com base nisso. Os que seguem a Deus sempre foram impopulares nesse mundo. Sempre. Porque enquanto a música toca, eles promulgam palavras de exortação, e as pessoas não querem isso. Ninguém que andou ao lado de Deus nesse mundo se tornou popular, nem Jesus Cristo. Enquanto os homens do mundo festejam, e aquilo que eles dizem, comamos e bebamos, nós vamos morrer amanhã mesmo. O papel dos crentes não é abraçar-se a esse mundo, é dizer-lhes que muito tempo resta para que eles mudem e se refugiem em Jesus Cristo. As pessoas vão gostar de ouvir isso? Não. Escreva um versículo no portão da sua casa e você vai ver como que ele vai amanhecer. Comece a falar do Evangelho no serviço e você vai ver como as pessoas vão reagir. Elas querem morrer nos seus pecados. E você que conhece a Cristo, quer ser um instrumento para salvá-los dos seus pecados. Então, irmãos, a exortação desta noite é: não se abrace com o mundo na sua perdição. Seja fiel a Cristo, por mais dura que seja a mensagem. Proclame a verdade do Senhor Jesus Cristo e da sua salvação enquanto há tempo, porque em breve esse mundo estará envolvido pelo pecado como nem podemos imaginar. Vamos fechar os nossos olhos, orarmos.